falando em briga, falando em pilhado, o Real Madrid... É nóis. Lá vem. O Real Lá vem. Madrid... Lá vem. Alimengo. Tá em má fase, hein? Olha aí, perdemos pro Mallorca hoje, Nilson César. Hoje teve Mallorca 1-0 no Real Ai, meu Madrid. Deus. Crise. Ué, eu tô errado? Crise. Crise Tô no Real errado, Madrid. Boninho? Não. Fala pra mim. Aconteceu isso hoje de manhã. 1-0 Jogamos pro mal, Mallorca no mal, Real muito Madrid. mal. Real Madrid jogou mal e outra. Courtois saiu machucado, hein? Tá fora do Mundial? Não sei. Se Deus quiser, tá Se fora. Deus quiser, Eu tá fora. tava lendo Nilson aqui, César. saiu no jornal Marca sobre isso, né? No Marca, Jornal Espanhol, no site aqui do Marca, que ele tem uma lesão na virilha que dificilmente ele vai pro Mundial. Ih, Bom, graças vou a torcer Deus. muito para a recuperação desse Não grande vai, você não goleiro. vai. Após o Mundial. Você vai Após o torcer Mundial. pra depois do Mundial. Muito para que a recuperação do Courtois. Vou torcer tanto que ele não viaje para o Mundial para se Pra recuperar. se recuperar rápido. Né? A recuperação aconteça plenamente pós-Mundial. Até porque pra eles, né, pilhado? Pra eles o Mundial não importa, então deixa o Mundial de lado, entendeu? Não, isso é lorota. Né? Isso é uma lorota. Flamengo que... Lorota. Flamengo Não dão a mesma importância. Flamengo que trate de ganhar do Ao Hilal. Al Hilal, Mas que secação é essa? vai ter que ganhar. Mas o Flamengo é Brasil. É Flamengo é Brasil. terça-feira, A gente é 4 da Flamengo. tarde, eu vou estar Nossa, lá. Flamengo é eu Brasil. tenho uma camisa... O que eu escutei nos bastidores Eu hoje tenho uma camisa é do- uma secação. Nada, eu tenho uma camisa do Zico. De maneira... Juro. Ah, você... Tem. De maneira alguma. Juro por Deus. Terça-feira eu vou assistir o jogo com a camisa do Zico. Olha lá, aí. Eu tenho, tô falando Perigoso. sério. Isso é bem perigoso, torcedor do Flamengo. Eu vou assistir com a camisa do Zico, porque eu vou torcer demais pro Flamengo. Eu também. Então parem de ficar me xingando. Xingaram minha mãe, xingaram meu neto. Porra, mas xingado é o que eu mais sou na vida. Mas, pô, mas pra que xingar minha mãe, meu neto? Só porque eu falei da inveja lá do avião. Só por causa do avião? A inveja do avião. Mas diz o A seguinte, inveja do amigo, avião. o que você foi aí falar? Aí eu fiz um negócio. Torcida do Flamengo, você me ama ou me odeia? Porque quando aquela final do River Plate, eu nunca vi tanto amor de uma torcida comigo como naquela final. Pô, mas você foi falar que o Flamengo tá com inveja do avião. Falei. Mas tá mesmo. Mas é pra Inveja do provocar, avião. pra comprar um avião também. Mas tá mesmo, porque eu quero ver o Flamengo com um avião melhor que o do Palmeiras. Mas por enquanto tá com inveja. Nós vamos ganhar do Al Hilal e nós vamos ganhar do Real Madrid. Agora eu quero ficar bem com a galera. Ah, olha aí. Agora ele vai tentar se redimir. É, Tá pano, hein? atenção, nós vamos ganhar. Deu uma bela pipocada. Apesar da inveja do avião que vocês estão. O Palmeiras Entendeu? comprou Embraer, você quer que o Flamengo compre um Boeing. Um Boeing, daquele última geração. Flamengo com Boeing, para não ter briga de conselheiro, para poder ir todo mundo a bordo, entendeu? Para não ter problema. Pô, mas aí destrói os outros times do Brasil, hein? Ô, gente, Palmeiras e não, Flamengo no agora avião é falando demais. sério, vai ter jogo duro terça-feira, hein? É duro. Essa aí. Vai. Esse time do Al Hilal tem 8 jogadores da seleção. Eu estava lendo, não sei se é Sim. isso mesmo. É. 8 caras da seleção da Arábia. Sim, Lembre que a seleção da Arábia ganhou da Argentina. Não é? Né? sim. Então não vai. Mas também não vamos falar que a seleção da Arábia é uma maravilha. Ganhou que aí da também Argentina não. na Copa. Ganhou, mas depois não ganhou mais nada e saiu. Sim, mas tudo Tem bem. isso também. Mas Tem isso. são 8 jogadores que tiveram na Pra Copa. mim, o problema é aquela tal da lei do ex. Michael e Cuejá Vai do ter lado dois. de lá. Então, reforçado pelo Michael Cuejar. Tem isso. Tem 8 com mais reforço do Cuejar e do Tem Michael. o Marega, centroavante, que era do Porto, ele é de Mali, eu acho. Tem o Igalo, nigeriano. É um time que Isso tem que eu ia dinheiro. falar. Aqui não tem hipocrisia. Bruno Prado, se eu vi 2 ou 3 jogos do Al Hilal na vida, é muito. Então você que é mais estudioso, Sem dúvida. o que falar desse time do Al Hilal? Vai ser jogo duro. Porque a gente sabe, né? Tem, Michael, Cuejá, são jogadores que saíram do Flamengo 8 em que alta. tiveram na Copa do Mundo. 8 jogadores na seleção Cano. da Arábia. Tem atacante nigeriano Tem o Igalo. também, que é o Igalo, que é bom atacante. Mas eu tô falando o nome também porque eu estudei, porque eu não sei nada. Sim. Nunca vi. Vi 2 ou 3 jogos do Al Hilal. Um deles no Mundial de Clubes contra o Flamengo também, que é outro time. Lá em 2019. Em Teve um 2019. jogo deles contra o Chelsea também, Ano né? passado, contra o Chelsea. Foi 1-0 pro Chelsea, gol do Lukaku. Foi Vai ser jogo duro. O Cano, que é o volante da Arábia Saudita, grandalhão, foi expulso, não vai jogar, né? Foi expulso agora contra o Wydad Casablanca. O volante chega bem na frente. Que pena. É desfalque para o Hilal, né? Uma pena mesmo, né? Lamentável. Agora eu não lembro o nome do atacante, que é rapidinho, driblador, tá machucado, nem foi pra Copa, porque tava machucado também, continua fora. Então o Michael tá jogando por causa disso, que senão o Michael seria reserva. Seria banco do cara. E hoje o técnico é o Ramon Dias, né? Que é o argentino. Ele passou até no Botafogo rapidinho, né? Ele dirigiu o River Plate muito tempo. Ramon Dias é um técnico
técnico que já teve momentos melhores na carreira. Antes era o Leonardo Jardim, português, saiu. Hoje é o Ramon Dias. O Al Hilal é um time que tem dinheiro, como os principais da Arábia Saudita. Então eles contratam. Os caras têm o Vieto, argentino, que é reserva também. Tem o Carrillo, peruano, tá lá há muito tempo, que é um ponta rápido. Então, assim, pode dar trabalho. Claro que o Flamengo é melhor. O Flamengo é favorito. Mas não é um jogo, não é uma baba que o Flamengo vai chegar atropelado do jeito que quiser. É isso que eu ia falar, Bruno. Outro dia eu até escutei você e o Vampeta conversando. Dá pra dizer que hoje em dia perder para um Al Hilal não é vexame? Porque a torcida do Flamengo vai considerar. A torcida do Flamengo vai ficar revoltada, vai ser debochada por isso. Ainda mais depois de ter rivais. perdido um título agora. Sim, e com razão, porque a galera vai secar muito. E é sempre assim, eu sempre falo isso. Quem diz que torce pelo Brasil no Mundial é mentiroso. Imagina. O torcedor Eu que vou não é... torcer Eu pelo sou Flamengo. Flamengo. O Eu vou torcer muito pro Flamengo. O torcedor que não é torcedor do Flamengo no Mundial não vai torcer. Como o torcedor que não era torcedor do Palmeiras não torceu em Mundial. Pra mim é lorota. Como lorota? Eu vou torcer pro Real Madrid por quê? Pro Flamengo não ganhar. Ai, mas eu não tenho parente na Espanha? Pro Flamengo não ganhar. Imagina, eu não tenho nenhum primo, não tenho parente em Madrid, não tenho nada a ver com o Real. Tô falando sério. Pra que eu vou torcer pro Real Madrid? Eu vou torcer pro Flamengo ganhar. Eu vou torcer que seja a zebra que ganhe. Que a zebra seria o Flamengo ganhar o jogo. Com certeza. Do Real, sim. E eu Do vou Al Hilal, torcer não. para dar zebra. Claro que vou. É um time brasileiro contra o time espanhol. Vou torcer pro time espanhol? Aqui, eu quero que se dane o time. Tô falando sério, não tô brincando. Óbvio que vou. Mas você como profissional da comunicação. Claro, sim, mas claro que o torcedor do Fluminense, torcedor do Botafogo, do Vasco. Do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Grêmio, do Inter. Torcedor não vai. Mas eu, particularmente, estou dizendo assim, com uma isenção total, né? Eu vou torcer muito pro Flamengo ganhar o jogo. Claro que vou. O futebol brasileiro está precisando de alguma coisa, sabe? Ganhar de um Real Madrid é um feito. Seria histórico. É um feito. Um Flamengo ganhar de um Real, o Real é o maior clube do mundo, sabe? Em termos de conquistas também. Então, você ganhar do Real Madrid é um grande feito, sabe? Isso aí fica histórico, repercute, claro que repercute. Então, o Flamengo ganhar o jogo do Real, vou torcer demais para que tomara que dê zebra. É vexame perder pro Al Hilal? Eu acho que assim, um time como o Flamengo, com o investimento que tem, ele tem que ganhar do Al Hilal. Assim, eu acho que o Flamengo e o Palmeiras, eles jogaram para cima o nível do campeão sul-americano, que tem sido só os dois. Nos últimos 4 anos, só os dois ganharam. Eles jogaram esse nível para cima. Então, um time como o Flamengo atual, eu acho que é um time que tem que ganhar. Não acredito que vá atropelar, acho que vai ser jogo duro, acho que vai ter dificuldade, mas tem que ganhar. É favorito o Flamengo. Eu acho que o Al Hilal, ele não é pior que um monte de time da Série A do brasileiro. Acho que ele não é pior que um monte aí. Mas o Flamengo hoje é melhor que quase todos os times da Série A. O Al Hilal seria qual colocação do Campeonato Brasileiro, na sua opinião? Acho que ficaria lá, 8º, 9º, por aí. Sério? Sim. Eu acho que ficaria até mais na frente. Talvez. Sexto, quinto. Talvez, não seria absurdo. Acho que tem um monte de time que é muito igual ali, né? Assim, no último ano, no 2021, o Fortaleza, que eu gosto. Pô, o Fortaleza faz um belo trabalho, eu gosto do presidente, é meu amigo particular. Daria um belo jogo, Fortaleza. O Fortaleza ficou em 4º no Brasileiro, então por isso não seria absurdo mesmo. Assim. Não, você pega o São Paulo, Bruno. O São Paulo não é melhor que o Al Hilal. São Paulo, no primeiro semestre, estava brigando, tipo assim, na parte de baixo da tabela. Depois que saiu das competições, só focou no Campeonato Brasileiro e subiu, né? São Paulo é café com leite. Mas vai ser um jogo difícil. E outro detalhe, a gente tá falando, o Nilson citou aqui 8 jogadores da Arábia. O Flamengo tem quantos jogadores que caberiam na seleção brasileira? Sim, tem Um monte de jogador que passou pela seleção brasileira, que jogaria. Não, 2 agora, nessa Copa Dois que recente. foram Pedro e e esse aí que era o Gabigol. E outros jogadores que já passaram pela seleção Davi brasileira, Luiz. seleção uruguaia. Felipe Então, Luiz. Felipe Luiz. é time por Arrascaeta. time por time. O Flamengo é muito mais time do que o Al Hilal. Só que é isso, é bola, né? Tem um monte de jogador de Copa Eu aí. não acho que vai ser um jogo fácil, mas eu acho que o Flamengo passa. Monte. E eu realmente também, eu sempre torci por isso, e não é de agora. Eu torço pelo futebol brasileiro. Se for para uma decisão contra o Real Madrid, eu vou torcer para o Flamengo. Vou torcer para o Flamengo, porque é legal você ver o Flamengo. Depois, o último título do Brasil foi 2012. Corinthians 2012 contra o Chelsea. Seria maravilhoso o Flamengo ganhar um título mundial. E depois desse título do Corinthians, a gente teve o Flamengo contra o Liverpool e o Palmeiras contra o Chelsea, né? Acho que foram os dois sul-americanos que, dentro daquilo que eles podiam oferecer,
Que deram trabalho. Deram trabalho, mas assim, mais dificultaram a vida dos europeus do que outra coisa, né? Jogar bem, eu acho que já é outra história, mas assim, eu acho que, como disse o Bruno, o Flamengo, eu acho que ele tem que vencer, mas não vai ser um jogo fácil. Não, jogo duro. O jogo duro vai ser já na semifinal. Aí você, assim, o dinheiro, aí cada um na sua região, mas como o dinheiro faz uma diferença enorme no futebol, isso é meio óbvio, mas fica cada vez mais claro, acho que nos últimos anos isso está mais acentuado. Né? Nesse Mundial, a gente tem a oportunidade de ver os times de todos os continentes. O Al Hilal e o Al Ahly, que são os semifinalistas esse ano, eles foram semifinalistas do ano passado também. O Al Hilal jogou com o Chelsea e o Al Ahly jogou com o Palmeiras. É grande. Aí esse ano o Al Ahly vai jogar com o europeu, que é o Real Madrid, e o Al Hilal vai jogar com o sul-americano, que é o Flamengo. Os mesmos dois times, né, que chegaram à semifinal, já que o campeão da Libertadores e o da Champions já entram na semifinal, os outros dois que chegaram até lá são também os mesmos. Chegaram. São os mesmos do ano passado. O Flamengo que bateu no Al Hilal em 2019, né? Foi 3-1 de virada. Foi um bom jogo do Arrascaeta, foi do 1 a 0. Henrique. E o Al Ahly, 1 a 0 pra eles. que o Bruno mencionou, o Al Ahly chegou a bater o Palmeiras numa decisão de terceiro O lugar. Flamengo tem um monte de jogador de Copa do Mundo, gente. Ó, vamos lá. Davi Luiz, Copa do Mundo. Felipe Luiz, Copa do Mundo. Everton Ribeiro, Copa do Mundo. Pedro, Copa do Mundo. Arrascaeta, Copa do Mundo. Varela jogou Copa. O Varela jogou. Varela jogou Copa do Mundo. O Gabigol é um cara que pode... Não jogou Copa, mas é um cara O Vidal jogou. Poderia... Vidal jogou Copa do Mundo. Vidal não conta. Hoje é lá em Copacabana, na reserva. E vários que foram convocados para a seleção. O Gerson foi convocado. Gerson. Gabigol. Até o Rodrigo Caio está recuperando, coitado. Cebolinha foi titular do Brasil. O Flamengo tem um monte de jogador em nível internacional. Aliás, hoje saiu a lista dos 23 do Flamengo, né? Eram 31 que viajaram, aí tinha que inscrever 23, não tem nenhuma grande novidade. A novidade é o Rodrigo Caio, né? Que estava a dúvida se iria ou não, e ele escreveu 5 zagueiros, o Vitor Pereira, né? Escreveu o Rodrigo? Rodrigo Caio, sim. São 5 zagueiros. Aí ficou fora o Mateusão. Acho que se não fosse 5 zagueiros, ele escreveria o menino lá, o Mateusão. O resto é tudo esperado, né? Então, Rodrigo Caio, seleção brasileira. Então, peraí. O Hugo está inscrito também, né? O goleiro. Tem muito jogador que pode acontecer, uai. Pode chegar numa final com o Real e pode ganhar o jogo. Goleiro titular do Flamengo? A gente tá falando que o Real não tá na melhor fase, mas vai arrebentar no Mundial pra te calar. Santos vai ser... Quero eu. Vai arrebentar, Agora eu sou... Ninguém vai lembrar do Courtois. Agora eu sou obrigado a elogiar o cara que encurta o braço quando vai pular a bola. Um jogo só. É um jogo importante. Um jogo só. O Santos é um grande goleiro. Não, tá bom. Porque grande goleiro não se pode criticar. Tem que criticar. A atuação vexaminosa. Vai arrebentar. Eu recebi um monte de... Quero eu. Com esse negócio que você falou aí, um monte de gente de Curitiba entrou em contato aqui falando exatamente isso pra mim. O Santos já estava mal lá no Atlético, hein? Mas ele é muito bom goleiro. Já estava tomando gols fáceis aqui em Curitiba, hein? Então, quer dizer, vamos ver. Tomara que ele vá bem no Mundial. É lógico. Ele teve uma fase extraordinária. Ele teve uma fase muito boa, que o levou, inclusive, para da lista de ouro olímpico. Para ser o 4º goleiro da seleção brasileira. Sim. Entendeu? Ele teve uma fase excepcional, o Santos. Tomara que ele vá bem. Falhou mesmo. Falhou, vem falhando. E o goleiro reserva do Real Madrid, né? O Courtois provavelmente não vai jogar, é o Luninho, né? O Luninho é ucraniano. Bom goleiro. Ele foi campeão mundial sub-20 com a Ucrânia em 2019. Aí o Real Madrid contratou, ele era muito novo quando foi para lá. Então ele jogou muito pouco no profissional porque ele sempre foi reserva, né? Ele chegou a ser emprestado, agora não lembro para que time, mas ele chegou a ser emprestado. Jogou, ele deve estar, ele foi campeão em 2019, ele era sub-20, ele deve estar com seus 24 anos. Acho um grande goleiro. Essa lei do ex que o Pilhado falou. Não tenho ideia de quem seja Pilhado não se preocupou, o ucraniano do Real Madrid. Pilhado, você falou do Al Hilal, né? Do Michael e do... Guerdiara. Só que o problema é que passando, depois tem Vinícius Júnior. Que a lei do ex aí vai ser, aí é braba, hein? Não, mas Vinícius Júnior é Flamengo. Vai, Flamengo. Ele vai chutar pra fora. Vai chutar pra fora. Vinícius Júnior vai pedir pra não jogar. Vai arrumar uma dor na virilha. É isso, uma dorzinha na virilha. Jesus. Agora, o Bruno lembrou aí, Vinícius. olhem as dúvidas. Então, torcedor rubro-negro, vamos preparar pra secar, porque, Karim Benzema, lesão muscular. Se Deus quiser. É que volte. Se Deus quiser, vamos... Mas uma secação não faz mal pra ninguém. Hazard nem se considera, né? Porque também não vai jogar. Tanto faz. Lucas Vasquez. Esse jogador. Lucas Vasquez, lesão no tornozelo. Reserva. Mendy, Esse aí não vai jogar. lesão na coxa. Ótimo. Lateral esquerdo titular. Éder Militão, brasileiro, aquela força, mas se recupera para depois do Mundial, né? Tem o Éder Militão também, que é dúvida. E o Courtois,
que esse, se ficar fora, é Já uma tá maravilha. fora? O Courtois, não? Esse, se... é que olha o sobraram Pedrinho. alguns, tudo cobrado. Cheio de ironia. Olha tudo aí, conspirando. olha aí. Sobrou só cara ruim, né, Pedro? Só cara ruim sobrou no Real Madrid. Hoje o Modric e o Kroos entraram no segundo tempo, né? Eles estavam Pra voltando. poupar eles, né? Eles entraram no segundo tempo. Tchouaméni voltou, que estava Esse machucado. time do Ih, Real. Tchouaméni vai voltar? Ai, meu Foi Deus titular do hoje, céu. francês, né? Titular da França. Mas se Deus quiser, nós vamos Ó, estar... mas deixa eu falar uma coisa. Tudo bem, todo mundo fala, mas só tem jogador de seleção. Mas se perder Courtois e Benzema, meu amigo... Pesado. É pesadíssimo. É O pesadíssimo. Courtois já está definido que não joga? Provavelmente vai ficar fora. Provavelmente Que fora. é lesão grave? Muscular é uma condição na virilha. Ele estava no aquecimento hoje, ele saiu a escalação do Real Madrid hoje com o Courtois, aí no aquecimento ele sentiu dor. Ah, ali mas eu no acho que para adutor e poupar, ficou fora do jogo. pro jogo né? do Flamengo. Aí não jogou, mas Eu acho que segundo ele já Marca, quis saiu no poupar. Marca agora que dificilmente ele vai para o Marrocos. Então todos... Ah, não. Ele nem viaja. Provável, segundo o jornal Marca, ele não deve ir. Vamos Que lá. pena. Mas tá escrito, né? De Que repente recupera, tristeza. pega aí um... O Mundial vai perder. Vai. Não vai ter um goleiro do nível do Poxa. Courtois, pô. Que pena que o Courtois não Vai jogar o ucraniano. E Bruno Prado, você falou que o Flamengo já relacionou, né? Sim. Todos os seus jogadores. Você tem a lista aí? Sim. Pra gente falar pra galera, a gente pode até também falar quais são os jogadores do Flamengo que estão, né, relacionados pro Mundial de Clubes. O clube teve que fazer alguns cortes e tem aí os jogadores relacionados. Mas levou os caras, né? Eu vou todo Agora, mundo. Eu vou 31. É aquilo. Sempre hoje, o time brasileiro vai chegar sendo muito azarão. Claro. Porque os grandes da Europa, eles são muito fortes. Agora, eu acho que as duas últimas atuações, tanto do Flamengo quanto a do Palmeiras, Flamengo contra o Liverpool e o Palmeiras contra o Chelsea, Levanta uma esperança. mostraram que dá numa bola. O Veiga fez um gol. Teve o gol do Palmeiras de Impossível pênalti. não é, não. Dá Não, pra... eu não acho O impossível. Real Madrid é inclusive. favorito, claro, mas não é impossível. O que me preocupa é a má fase do Flamengo. Se esse time do Flamengo estivesse em boa fase, eu diria que era ainda mais possível. Mas o time tá mal. O que me preocupa O time tá aberto, meio campo aberto. É que é uma competição diferente, é um jogo diferente, Ó. é um foco diferente, tudo diferente. Ó, se quiser Então a lista eu do não, eu não Flamengo. levo nada em consideração com aquilo que eu vi do Flamengo até hoje no Campeonato do Rio aí, não. Ó, o Flamengo... É outra história. Mas só... Fala, Lio. Não, ele vai falar. Pode falar, Bruno. Vamos lá, os 23 inscritos, os goleiros Santos, Matheus Cunha e Hugo, né, os 3 goleiros. Aí tem aqui, ó, Varela, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Eric, que é o Pulgar, né? Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, Arrascaeta, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gerson, Davi Luiz, Pablo, Marinho, Vidal, Mateuzinho e Matheus França. Quem ficou fora? Ficou o Mateuzão fora, né? O Vitor Hugo tá machucado, que mais? O Bruno Henrique viajou, mas não tem condição. Então, e o resto dos garotos, né? Que estão ali dos 31, né? Então não teve. Assim, eu acho que se não fosse o Rodrigo, acho que a dúvida era se é um quinto zagueiro, que é o Rodrigo Caio, que tá voltando, ou só ia com 4. Acho que se ele tirasse o Rodrigo Caio, acho que ele colocaria o Mateuzão. Que o Mateuzão ficou fora, né? Então são esses, né? O Mateuzão, o Vitor Hugo, o Bruno Henrique, são os do elenco profissional os que estão fora, né? Eu tenho um pouco de preocupação caso o Flamengo volte antes. Mas até uma derrota com o Real Madrid. Porque abala, óbvio que abala. Por mais que você perca para o Real Madrid, você já perdeu um título para o Palmeiras, aí você vai para o Mundial, você volta abatido. Porque Dependendo da forma que perde. Dependendo da forma que pede. Né? Se perder contra o Al Hilal, vai ser pressão absurda para cima do Vitor Pereira. Provavelmente nem permaneça, né? No time do Flamengo. Mas o que me preocupa desse negócio de início de temporada e esses títulos que os times estão brigando nesse início de temporada é que pode fazer com que o time arrebente o planejamento para a sequência da temporada. Isso me preocupa um pouco. É que eu acho que o Flamengo vai chegar na final, não vai decepcionar tanto contra o Real Madrid. Pode até vencer, se vencer é só alegria, aí o ano já está feito. Né? O ano do Flamengo estará feito. E aí, imagine a força do Flamengo voltando depois de uma vitória contra o Real Madrid. Aí vai ser duro de segurar os títulos do Flamengo. Mas eu me preocupo um pouco caso a derrota para o Real Madrid, se for derrotado diante do Real Madrid, eu me preocupo um pouco com a sequência da temporada. Com a sequência da temporada do Flamengo. Eu não sei como é que tá o Real Madrid, a fase que tá vivendo, os últimos jogos no Campeonato Espanhol, sinceramente não cheguei a acompanhar. Não está bem. Mas olhando aqui Não tá bem. o banco de reservas do Real Madrid no jogo de hoje, Alaba, Vallejo, Toni Kroos, Modric, Odriozola, o Dias
E aí o Lopes, goleiro, né? Além do Courtois, que também ficou no banco. Mas, enfim, é um banco estrelado, né? Do Real Madrid, com Toni Kroos, Modric, Alaba, enfim. Então é um time bem estrelado. E acho que alguém chegou até a comentar isso no bate-pronto. Porque, pelo menos, assim, eu gosto de acompanhar a UEFA Champions League. Agora tá chegando, né? Mais o mata-mata aí de Champions. Mas o Real Madrid venceu com méritos, mas também foi daquele jeito, né? Foi aos trancos e barrancos, né? Com muita emoção. Sim. Né? Não foi aquela Champions assim que o Real Madrid... Com grandes atuações. Que o Real Madrid, do início ao fim, dominou a competição, né? Não chegou a isso, né? Foi o que eu falei, Pedro. Eu acho que o Liverpool de 2019... era muito mais time do que o Real Madrid de hoje. Mais dominante. Pra mim, dentro de campo. Mais dominante. Dentro de campo. Mas o Flamengo de 2019 também era melhor. Mas sabe que em momentos assim, esse aqui sabe, teve que vir fantasiado e tudo, né? Eu falei pra ele, pra apostar contra o Real, você vai dançar. Era PSG e Real e tinha perdido o primeiro jogo, né? Não, a gente apostou antes nos 2 jogos. Bom, mas perdeu o primeiro. Perdeu de 1-0. Perdeu o primeiro jogo. Tem a mística do Real. Isso em momentos assim pesa muito. A camisa pesa. Mística, é a mística do Real Madrid em momentos de decisão. Isso é muito duro. Você pode estar o time jogando mal, sabe? O time não passando confiança nenhuma para o torcedor. Mas quando chega numa decisão, a mística daquela camisa, o cara, não importa a camisa, importa. Importa, pesa. Você vê o PSG. O PSG tem um grande elenco, não tem? Olha só, os dois melhores jogadores da última Copa do Mundo jogam no PSG. Messi e Neymar. Mbappé. Desculpa, Messi e Mbappé. Olha, Neymar, olha que absurdo eu estava falando. Messi e Mbappé, os dois melhores jogadores da última Copa do Mundo, jogam no PSG. Quem garante para mim que o PSG vai ganhar a Champions? É duro, porque não tem história ganhando Champions. Não tem. Um dia vai ganhar. Se continuar investindo desse jeito aí, um dia ganha. Mas quem me assegura? Qual é o adversário agora? É o Real, né? Bayern de Munique. É o Bayern. Então, pode parar aí. O Real Madrid vai jogar com o Liverpool. Então, o PSG pode parar no Bayern. Porque o Bayern é o time que tem mais tradição, mais história em conquista de Champions. Então isso pesa. E o Real jogando qualquer jogo decisivo, assim, uma final, um jogo decisivo, é um inferno. Não, e tem um agravante pra mim, né? Que por isso, se o Flamengo ganhar, vai ficar histórico isso. Vai, e é o maior clube da história do futebol, é o Real Madrid. Se você ganhar do Real Madrid numa final de Mundial, nunca nenhum brasileiro ganhou do Real Madrid numa final de Mundial. Não. E o Gabigol gosta de arrebentar em final. Quem batia no Real em amistosos, não sei o que, era o Santos do Pelé. Mas... eu li uma coisa hoje que pouca gente sabe. Retrospecto, Flamengo e Real, a gente tá ganhando, Bruno Braga. Eu não tinha a menor ideia São disso. 3 jogos, 2-1 pro Flamengo. Nós ganhamos 2 vezes. Amistosos. Não, era uma competição. O Real Madrid ganhou a Tereza Herrera. Copa Maiorca, pode ser? Pode ser. Copa Maiorca. Nós jogamos bateu no Real. Jogamos com o time vezes. C, não? Nós, não do Real. Não interessa quem jogou no Real, irmão. Sabe que ano? Eu acho que 97 foi uma. O Renato Gaúcho estava... Eu acho que era o juvenil do Real. Lúcio e Sábio fizeram um gol. Foi 3-0 o Flamengo. Beleza, hein? 3-0. Máquina. Isso já faz com que a torcida do Flamengo possa ter muita Aumenta a esperança da torcida brasileira. O Pirata tá aumenta a esperança. Tem que achar a retrospectiva aí. Nessas horas você tem que achar tudo, amigo. Nessas horas... tudo. Agora, tem que se apegar, ponto O Barcelona ganhou do Sevilha agora. Vamos se apegar. O Real Madrid. Olha aí, o Real tá mal. O Real tá mal. Agora, uma coisa que eu acho que pode ser um agravante pro Flamengo é que um jogador que é muito importante, principalmente em jogos contra grandes clubes assim, foi assim contra o Liverpool. O Bruno Henrique jogou muita bola. Muita bola. E esse cara seria importante pro Flamengo. É isso aí, rapaziada. O pessoal aí o créditos do vídeo para o pessoal da Jovem Pan Esportes, canal Jovem Pan Esportes, comentando aí a respeito dessa possível final, né, entre Flamengo e Real Madrid no Mundial de Clubes, mas o Flamengo ainda precisa passar pelo Al Hilal, né, amanhã, dia 7. Então a expectativa tá lá em cima, né? Eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo amanhã. Tem, né, elenco para passar pelo Al Hilal. A gente sabe que o elenco deles é um elenco também, né, bem recheado de jogadores aí da seleção do país dele, mas a gente sabe também que tem muitos jogadores do Flamengo que
não foram convocados, né, para a seleção brasileira, mas a gente sabe que se fosse, por exemplo, convocado para uma seleção da Arábia, teriam muito mais chances, né? Então, isso deles terem 8 jogadores de seleção e mais o Michael e o outro ali que eu esqueci o nome agora que jogou no Flamengo, eu acho que isso não tem muito, né, muito a ver, porque o Flamengo também tem muitos jogadores que não são convocados, mas tem qualidade técnica para estar no mesmo nível ou até no nível acima dos jogadores do Al Hilal. Então a expectativa é que o Flamengo tenha um jogo, né, de certa forma controlado. O Flamengo teve um início agora de ano aqui, 2023, que não está jogando muito bem, mas a gente sabe que, né, a qualidade individual dos jogadores é que tem sobressaído nesses jogos, e a gente espera que no jogo de amanhã eles estejam, né, melhor fisicamente, mais entrosados, e que possa ser um bom jogo para o Flamengo e que a gente possa, né, quem sabe, enfrentar o Real Madrid aí numa final. Eu acho que vai ser muito difícil se o Flamengo chegar numa final contra o Real Madrid, né? Sendo bem sincero, em 2019 eu estava mais esperançoso, apesar de também achar que o Liverpool de 2019 estava muito mais forte do que o Real Madrid desse ano. O Flamengo também estava muito mais forte, então a empolgação de 2019 era mais até pelo Flamengo do que propriamente pelo rival. E esse ano realmente o Flamengo tem tido um início de ano um pouco complicado, né? Os jogadores ainda não assimilaram ali as ideias do Vitor Pereira. Então, assim, eu tô assim, lógico que a gente vai torcer, né, para que seja campeão, que vá para a final, que vença e tudo mais. Mas realmente eu acho que vai ser um pouco mais difícil, né, do que foi em 2019, mas né, a gente vai torcer até o final e vamos estar sempre junto aí do Mengão. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se chegaram até aqui, se assistiram até aqui, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, que ajuda muito, entendeu? Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!